a gente vai fazer a análise de um circuito em paralelo. A gente sabe que um circuito está em paralelo quando os dois componentes estão ligados no mesmo ponto. Exemplo, esse aqui é o ponto A do circuito e esse embaixo é o ponto B. Como desse ponto para esse ponto e esse ponto não tem nenhum componente, e esse de baixo também, eles continuam sendo o mesmo ponto, A e B e B. Isso quer dizer que o resistor de 10 ohms e o resistor de 15 ohms estão ligados pelos mesmos pontos, que é entre o ponto A e o ponto B. Então, esses dois resistores estão em paralelo. A principal característica do circuito em paralelo é que os dois resistores que estão em paralelo vão ter a mesma tensão e a corrente total do circuito vai se dividir entre os dois. Então, no caso, aqui a gente vai ter uma corrente total que vai ser dividida entre os dois resistores. Eu vou chamar a corrente que passa no resistor de 10 ohms de I1 e a corrente que passa no resistor de 15 de I2. E a tensão total do circuito, que é 30, ela não vai ser dividida nos ramos. Quer dizer, esse ramo vai ter os 30 volts e esse ramo também vai ter os 30 volts. Agora a gente vai calcular a corrente total e a corrente em cada ramo do circuito. Bem, como no circuito paralelo os dois ramos têm a tensão total, que é os 30 volts, a gente pode usar a primeira lei de Ohm, que é corrente é igual a tensão dividido por resistência. A corrente no resistor de 10 ohms vai ser igual a tensão, que nele é 30, porque ele está em paralelo com o de 15, dividido pela resistência nele, que vai ser 10 ohms. Então, a corrente no resistor de 10 ohms vai ser igual a 30 dividido por 10. A corrente nele vai ser 3 amperes. Vamos fazer o mesmo processo para o outro resistor, o de 15. Corrente no resistor de 15 é igual aos 30 volts dividido pela resistência nele. A corrente no resistor de 15 vai ser igual a 2 amperes. Como a gente calculou as duas correntes em cada ramo, a gente pode aplicar aqui a lei de Kirchhoff dos nós. Se aqui a corrente vai ser 2 amperes e aqui a corrente vai ser 3 amperes, a soma das correntes que entram é igual à soma das que saem. Então vai ficar I total é igual a I1 mais I2. I total vai ser igual a 2 amperes mais 3 amperes. A corrente total no circuito vai ser 5 amperes. A corrente no resistor de 10 ohms vai ser 3 amperes e a corrente no resistor de 15 ohms vai ser 2 amperes. Agora a gente vai calcular a corrente total e a corrente nos resistores, fazendo a conta para achar um resistor equivalente total desse circuito. Para achar a resistência total de um circuito em paralelo, usa a fórmula R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa é a resistência total. Nesse caso seria 10 vezes 15 sobre 10 mais 15, que ia ser 150 sobre 25, que vai dar 6 ohms. Essa é a resistência total do circuito. Para achar a corrente total do circuito, pela lei de Ohm, usa essa fórmula tensão
sobre resistência equivalente, igual a corrente do circuito, que nesse caso seria 30 sobre 6 igual a 5 amperes, que é a corrente total desse circuito. Bom, agora eu vou calcular a corrente em R1 usando o método divisor de corrente, que eu vou pegar o resistor que está em paralelo com R1, no caso R2, dividir ele pela soma dos dois resistores paralelos e multiplicar pela corrente. Nesse caso vai dar 3 amperes. E para fazer isso R2 é do mesmo jeito do R1, só que agora usando o outro resistor, o R1. E aqui vai dar 2 amperes. E agora a gente concluiu o cálculo das correntes pelos dois métodos, usando a primeira lei de Kirchhoff e calculando uma resistência equivalente.